que estão engajados de forma séria, porque é uma grande oportunidade, irmãos. Se você parar para pensar, eu conheço igrejas que estão há 50 anos e não teve a oportunidade de poder comprar uma cadeira como essa. E não só pela questão de ser uma cadeira boa e acolchoada, é que ela dura muito tempo. Né? A gente trabalhou numa igreja aqui, um bocado de irmão aqui, que foi de uma denominação, que no meio do culto, cadeira com duas por cima já, estralava no meio do culto. E a gente já ficava misericórdia. Orando para que... Mas era difícil até para comprar as cadeiras, era muito difícil. E a gente vê uma oportunidade muito grande de Deus nisso que nós estamos conseguindo. Amém? Deus é bom em todo o tempo. Abra suas Bíblias em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, vai ser a partir do versículo 1 mesmo. Romanos 15, a partir do versículo 1. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de vós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que glorifiquem a Deus, pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei os louvores ao teu nome. Também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. Amém? Senhor, fala conosco através da tua palavra nessa noite. Convém que o Senhor cresça, que eu diminua, que esta palavra venha como flecha nos nossos corações, nos edificar, nos exortar, nos corrigir e nos conduzir aos desejos da tua vontade para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu filho, bota um açúcarzinho ali, que ele pensou que o café era gourmet, aí está amargo. Obrigado. Vamos lá. Nós estamos iniciando uma nova série de mensagens, ainda sobre o tema de maturidade, e vamos falar sobre maturidade nos relacionamentos, tá? A maturidade nos relacionamentos, nós vamos abranger todo o tipo de relacionamento, não só entre homem e mulher, mas principalmente entre os nossos irmãos. Aqui, quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala é: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Irmãos, isso já é uma mensagem já dura para nós. Porque nós fomos ensinados a ser fiscais do nosso irmão. Não sei se você já passou por isso, não sei se você já viveu, ou se você praticou esse tipo de coisa. Mas
há muitos anos atrás, quando a pessoa ingressava no reino de Deus, entregando sua vida a Jesus, obrigado, ele já era recebido, não com o amor da igreja, mas ele já recebia da igreja uma cartilha do que fazer e não fazer. Para você ser crente, está aqui. Está aqui o estatuto da igreja. Alguns recebiam uma cartilha mesmo com todos os dogmas. É assim que você se torna crente. E muitas pessoas, elas não são difíceis de seguir uma cartilha. Sabia disso? As pessoas têm uma certa facilidade a seguir cartilhas. Por quê? Porque a cartilha, ela muitas vezes tem a aparência de que este é o caminho certo. Por exemplo, quem aqui lembra quando foi batizado? Isso depende da denominação. Como eu venho de uma origem batista, a pergunta era sempre essa: a Bíblia será a sua regra de fé e prática? Alguém teve essa pergunta no batismo? Levanta a mão, quem teve? Tiago. Mais alguém? Ou não lembra, né? Então, lembra? Não. Perguntava várias coisas. O Senhor Jesus, seu único e suficiente Salvador. A Bíblia vai ser sua regra de fé e prática? Então, você pode chegar para alguém e dizer assim: quer conhecer o reino de Deus? Leia a Bíblia. Hoje ela está no celular, está em todo canto. Então, leia a palavra de Deus. Sim, é importantíssimo. E é nosso dever conhecer as Escrituras. Mas, principalmente, sermos instruídos sobre o conhecimento. Porque o que existe de divisões no meio do povo de Deus, por falta de conhecimento, do conhecimento correto do que é a palavra, não é brincadeira, tem muita gente. Eu me lembro que os evangélicos passaram, assim, não os evangélicos, mas um cara passou uma vergonha muito grande no Fantástico, em rede nacional, que ele lançou uma igreja, uma seita, que dizia ser evangélica, e ele dizia que podia ter a mulher do irmão. Alguém lembra disso? Que ele podia fazer sexo com a mulher do outro, ele podia dar a mulher dele, outro caba podia viver naquele bacanal ali. E ele, no assento da palavra, era adúltera, ele leu adultera. E um repórter, o cara que não conhece o evangelho, disse assim: não, está errado, irmão. A palavra é adúltera, não é adultera. E o cara ficou desconcertado assim, ou seja, na verdade, na base mesmo, todo mundo ali era safado. Todo mundo ali queria viver essa cachorrada. Porque todo mundo sabia ler, por favor. Mas muitas pessoas estão buscando respaldo bíblico para fazer o que querem, para viver como querem e para defender as suas teses, o seu próprio estilo de vida. Eu estava conversando com o irmão Ricardo, o pai de Rafael, essa semana, e eu disse: olha, veja que no Evangelho, quando você vai ler todo o Novo Testamento, você vai ver que a maior defesa deles era: não passem, não voltem a viver escravos da lei como vocês viveram. O que ele está querendo dizer? Não é necessário fazer nada para ganhar a sua salvação. Você precisa receber a sua salvação e viver como filho de Deus. Mas sempre tinha uma seita no meio do povo de Deus, tentando instigar as pessoas a voltar a viver nos costumes antigos. Então, por falta de conhecimento, já desde a primeira aliança é dito: o meu povo perece por falta de conhecimento. E por que as pessoas não querem conhecimento? Eu tenho uma resposta prática e rápida. Porque o conhecimento nos torna responsáveis. A partir do momento que você conhece alguma coisa, você é responsável a passar para alguém. Por exemplo, você está lá numa fila e você leu as placas e, poxa, você viu que ali era só, por exemplo, no Nordestão tem um caixa que pode confundir as pessoas. Tem um caixa lá que está dizendo exclusivo, não é preferencial. Tem um caixa que é preferencial, que quando não tem preferenciais você pode usar. Mas tem um caixa lá que diz exclusivo.
Só pode ir para lá pessoas que estão naquela. Mas se você não ler, não prestar atenção na leitura, você vai passar desapercebido. Então vamos dizer que você chegou nessa fila, você viu isso, que era só exclusivo, e você olha a outra pessoa e chega, é exclusivo para cadeirante, idosos e grávida, por exemplo. Aí chega um cara normal lá, entre aspas, chega lá, eu não sou cadeirante, nem estou grávido, apesar de parecer, e nem sou deficiente físico. O cara vai olhar assim, qual é a responsabilidade dele? Me informar. Então, uma coisa simples, a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu sou obrigado. Eu me torno responsável em instruir o outro. Então, aqui, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. No capítulo 14 de Romanos, volta aí só um capítulo, por favor. No versículo 1 de Romanos 14, traz outra coisa bem interessante. Versículo 1 diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controversos. Um crê que pode comer de tudo, outro cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aqui já tinha uma briga entre veganos e carnívoros. Isso não começou agora. Essa briga tem há muito tempo. Só que o apóstolo Paulo vai dizer aqui que, gente, esta briga sobre o que você pode comer e o que você não pode, isto não nos levará ao máximo que existe do Evangelho, que é a pureza da salvação que nós obtemos pela cruz de Jesus Cristo. Então, o que é que nós precisamos para este tempo? Nós precisamos de maturidade. E a maturidade nos relacionamentos nos chama a muitas responsabilidades. Primeiro, suportar os mais fracos na fé. Por exemplo, eu tenho amigos que o grande problema de quem vive imergido na intelectualidade é que ele tem dificuldade de suportar os mais fracos. Por quê? Porque a intelectualidade não o torna mais vulnerável, ou seja, de um coração mais servo. A intelectualidade muitas vezes o torna mais arrogante. E deve ser o contrário. Porque para nós cristãos existe uma coisa entre essas duas coisas, vou explicar aqui. Aqui está alguém muito intelectual e aqui alguém que não entende, que tenha só a sabedoria popular. No meio disso aqui, existe o Evangelho. O Evangelho precisa nos aproximar. Não pode nos permitir ficar distantes. E o que é que existe como segredo do Evangelho para que os homens possam estar perto uns dos outros, amando uns aos outros? É um segredo que Jesus Cristo disse: se eu não for, eu não vou enviar para vocês o Consolador. O Espírito Santo é que faz essa intercessão. Então, um homem e uma mulher de Deus, ele tem o óleo da unção, da oração, da vida com Deus. E isto nos aproxima com amor pelo outro. Isso me torna cada vez mais vulnerável a ver uma pessoa que é fraca na fé e poder instruir esse irmão. E não desprezá-lo porque ele é mais fraco. Vocês estão entendendo? Quando a igreja, ela se enche de intelectualidade e não caminha na unção do Espírito, ela enche de intelectuais e está vazia de uma moralidade a ponto de amar o irmão. Ela vive o seu clã, só aqueles que entendem, só aqueles que vão compreender o que eu falo. Eu vivi uma parte da minha vida na adolescência que, quando os pastores, entenda bem, quando nós deixamos o lugar da oração só para estudar, só para ler, e não oramos, a gente cai num esquecimento de coisas importantes aonde o Espírito Santo quer comunicar à igreja. O Espírito Santo só consegue comunicar algo à igreja se a igreja estiver posicionada para orar. Amém? O Espírito Santo só vai comunicar se nós estivermos em oração, buscando entender
buscando a face do nosso Senhor. Se nós não buscarmos a face do nosso Senhor, nós vamos viver só nos nossos próprios interesses. Como assim? Eu só vou ler aquilo que me edifica. Eu só vou buscar livros que fazem bem a mim, mas eu não vou buscar o conhecimento das outras coisas que estão acontecendo nesse momento. Eu não vou compreender de geopolítica. Eu não preciso disso. Eu não vou compreender de como funciona o curso deste mundo. Nós precisamos de uma igreja cada vez mais forte, mas não existe uma igreja forte, como perguntaram a John Stott. Quem Deus abençoa mais? Aquele que lê muito a palavra ou aquele que só ora? E ele fez uma pergunta muito simples. Um pássaro, ele voa melhor com qual asa? A da direita ou a da esquerda? Ele precisa das duas asas para voar. Então, nós precisamos de uma base, essa que eu falei que é a central, para que possamos nos relacionar melhor uns com os outros. A oração e a adoração. Primeira coisa que vai despertar em nós: você não será feito de besta. Como assim, pastor? Porque eu vou ter discernimento de espírito. Eu vou discernir o espírito que a pessoa vem. Então, quem está na unção do Senhor, em oração, em contato com Deus, você vai discernir o espírito que a pessoa vem. Quando eu vou conversar com alguém, quando eu vou ter uma reunião, quando eu vou resolver qualquer problema, a primeira coisa que eu oro quando eu estou junto com a pessoa, e essa é uma oração pessoal, eu sempre falo: Senhor, me dá espírito de sabedoria e de revelação aqui, para eu poder aconselhar esse irmão, essa irmã, que não venha de mim. Enquanto a pessoa está falando, eu estou orando no meu espírito e dizendo: Senhor, me dá a tua palavra para essa pessoa. Porque eu posso chegar cheio dos meus conceitos. Às vezes, irmãos, até conhecendo a história, eu posso pender mais para um lado. Estão entendendo? E aí eu fico em espírito de oração e: Senhor, me dá discernimento nessa conversa. Porque às vezes no meio da conversa, uma coisa o Senhor mostra aonde está a falha do caráter ou aonde aquela pessoa está insistindo e que ela está errando. Então, quando nós estamos na unção do Espírito, nós podemos profetizar, nós podemos falar em nome do Senhor de forma mais detalhada e direcional. Agora, se nós não estivermos na unção do Espírito, uma vida de oração e de adoração ao Senhor, nós tendenciosamente vamos só falar diante daquilo que nós entendemos. Vou dar um exemplo. Essa polarização política. Nós temos esquerda e direita. O interessante é que parece que as pessoas nasceram ontem. Aqui eu sou novo. Eu tenho cara de velho, mas eu sou novo. Só que eu tenho memória fotográfica. Então, a bronca comigo é que eu lembro de quase tudo que eu passei na minha vida. Eu tenho lembranças muito, muito detalhadas. É um HD assim que armazenou muita coisa. E minhas filhas vêm na mesma coisa. Analice, ela também lembra detalhes. Quando você vai falar uma coisa para ela, que você disse assim: não, Analice falou isso. Ela disse: não, não falei isso não. Eu falei assim, assim, assim. Ela desde pequenininha assim. Então, as pessoas estão dizendo: não, essas eleições estão muito polarizadas. Minha gente, eu nunca vi no Brasil uma eleição que não foi. Eu nunca vi. Desde que eu me entendo por gente. Eu lembrei hoje, minha filha pequenininha foi comigo votar. Eu lembrei hoje quando eu fui com minha mãe, em 2003, votar também. Primeira vez que ela deixou, eu entrei lá e botei os dedos, achei o máximo. Hoje não fui eu que votei, não, foi a Analice. Ela botou os candidatos. E o pior, eu errei um, ela: peraí, papai, corrige, clica aqui, ó. Eu disse: eu estou me sentindo velho aqui, me deu um branco, eita. Eu aperto o branco, deu até um susto na hora. Eu sempre vi polarizado. E eu acredito que, na verdade, nunca vai deixar de ser assim, até o dia da volta do reinado de Jesus, para que haja uma falsa paz no mundo. Se estiver com paz, uma eleição que tiver paz, é o prenúncio da vinda do Senhor. O anticristo está levantado, porque não existe em nenhum lugar do mundo
Não tem uma eleição em paz. Todo mundo quer, um quer uma coisa e outro quer outra. Mas o que eu quero dizer? É que nas discussões políticas, por exemplo, alguns se acham mais intelectuais do que outros. Aí eles não conseguem discutir fatos. Eles só discutem a narrativa. Não, você não entende. Você já passou por algum desprezo desse? Eu já convivi com algumas pessoas no meio acadêmico que já vivi isso. Não, deixa que... É crente, não entende não. Sabe, aquele desprezo assim. Porque todo mundo acredita que dentro da sua bolha você é melhor que o outro. Na igreja tem isso também. O irmão que é mais voltado para o ensino, ele olha aquele irmão que é mais pentecostal, de marchar, e ele não tem paciência de dizer, irmão, irmão, me ajude, eu não consigo marchar assim igual o irmão. Vamos orar comigo? E eu ensino ao irmão. Vocês estão entendendo? Ninguém quer viver essa troca, sabe por quê? Porque nós acreditamos que somos autossuficientes. Não temos maturidade para conversar com o outro. Nós só sabemos entrar na nossa tribuna, pegar a nossa bolha e julgar. Porque olha, eu vi gente julgando demais alguns anos atrás, ainda continuam dizendo, a dança na igreja não é algo que glorifica a Deus. Eu disse, então, olha, eu tenho um certo problema, porque a Bíblia me mostra diferente. A Bíblia me mostra que a dança, ela faz parte de uma expressão de glorificação a Deus. Se o grilo, que é irritante, glorifica a Deus, com o seu cri-cri-cri, avalie as nossas crianças quando estão dançando aqui. Não, mas porque fulano tem um jeito meio afeminado. Ok, vamos cuidar do irmão. Mas não significa que a dança dele não seja para o Senhor. Você não sonda o coração dele. Como da mesma forma, tem irmão que está lá de paletó, não sei o quê, fingindo, e mete a mão na mulher em casa. E aí? Uns glorificam menos e outros mais. Vocês estão entendendo? O quão profundo isso penetra nas nossas áreas de vida, aonde Deus quer tirar os entulhos, porque chamar a maturidade é chamar para algo completo. Então, quando Paulo fala, aceitem os mais fracos, e olhe, preste atenção, a gente deveria olhar isso com a ótica de alguém. O apóstolo Paulo, ele era, no conceito, ele era o cara. É como se você pegasse hoje um dos mais intelectuais do mundo, no conhecimento do Senhor, e dissesse assim, irmãos, precisamos suportar, eu vou sofrer pela igreja. O apóstolo Paulo não ficou em sua biblioteca teológica escrevendo coisas, não. A biblioteca teológica de Paulo foram prisões defendendo o evangelho. E muitas pessoas preferem estar nos seus clãs com falta de maturidade para conviver uns com os outros. Pastor, porque é muito difícil. Eu sei que é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu sei o quanto é difícil lidar com pessoas ignorantes. Ignorantes do conhecimento e ignorantes das atitudes. Pense, é difícil. Enquanto você está lá insistindo no amor, a pessoa está esperneando. É complicado mesmo, eu sei quanto é. Eu já lidei com todo tipo de gente. E, na verdade, eu lido comigo também. Então, por isso, eu sei o quanto é difícil. Sabe, meu avô morreu por viver embriagado. Meu avô era alcoólatra e eu só encontrava meu avô bêbado. As poucas vezes que eu vi meu avô sóbrio, ele mal falava com a gente. Ou por vergonha, ou, sei lá, de não saber quem a gente era, não sei. Era um monte de neto. Tinha um monte de neto. Ele sabia quem era. Sabe qual a única lembrança que eu tenho do meu avô? A única lembrança, eu falo assim, de experiência entre eu e meu avô, foi que uma vez eu fui para a casa da minha avó com uma bermuda jeans sem cueca. E eu fui no banheiro e, quando eu subi o flash, enganchou no negócio. A única lembrança que eu tenho é meu avô me ajudando a tirar isso.
Eu devia ter, sei lá, uns 10 anos, 9 anos. É a única lembrança que eu tenho dele. O restante é ele bicado e dizendo: esse é meu neto, vem aqui tomar um refrigerante. Ou levantar ele na rua, ele bêbado. Você encontrar ele todo cortado, porque caiu bêbado na rua. O sofrimento da minha avó, a gritaria em casa, olha. E sabe, meus irmãos, eu acho que é como isso, assim, suportar aquele cara todo dia. Você fala: rapaz, saia disso. E ele, na sua autossuficiência, que nada. Mas por que o apóstolo Paulo diz: nós que somos fortes precisamos saber suportar os mais fracos? Eu vou trazer só uma coisa para ilustrar mais fácil. É que nós temos uma coisa pronta na ponta da nossa língua, que isto é um posicionamento de falta de maturidade, é dizer assim: rapaz, esse cara não quer nada com Deus. Essa pessoa não quer nada. Eu estou cansado de insistir nela. Sabe por que nós nos cansamos? Porque nós vamos na força da nossa carne. Na força da nossa carne, a gente diz o quê? Eu tentei. Eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo por essa pessoa. E ela... E o que é que eu quero que nós entendamos nessa noite? É que vai chegar momentos aonde você vai insistir tanto com aquela pessoa, bater tanto na porta dela, que ela vai se irritar com você, e ela vai sair de perto de você. Primeiro vai ser um alívio, porque você também vai estar cansado daquela pessoa que você insiste tanto. Mas não significa que a história terminou no sentido de que você deve orar por ela. Você deve clamar a Deus por aquela vida, porque ela é uma pessoa carente da misericórdia de Deus. E quais são as nossas orações? Se você quiser anotar, eu quero te dar algumas instruções importantes. Como devemos orar por alguém que dá trabalho. Como devemos orar? Palavras que devem ser ditas. Primeira coisa: Senhor, abre os olhos desta pessoa para que ela possa enxergar o teu amor. Enquanto mais insistimos para essa pessoa ter os olhos abertos, isso vai atingir diferente na vida dela. Porque muitas vezes, sabe o que é que nós fazemos? Ah, Senhor, tu sabes. O Senhor sabe de todas as coisas, né? O Senhor sabe de tudo. Pega fulano, essa miséria, e ajuda esse pobre coitado. Não, nós não falamos com íntima compaixão sobre essa pessoa. Você conhece tanto ela, sabe o quanto ela é escrava do pecado, e ao invés de dizer: Senhor, fulano de tal, ele é escravo nisso, ajuda essa pessoa, Deus, a ela ser liberta disso. Fulano de tal é uma pessoa que tem um potencial tão grande, mas ela está presa, por exemplo, na timidez. Ela está presa na timidez, ela poderia avançar tanto, ela tem medo de fazer. Então, peça a Deus que abra os olhos desta pessoa. Segunda coisa, peça a Deus que Ele revele o seu amor e a sua vontade sobre esta pessoa. Porque, queridos, e isso entra em algo que Jesus está nos evangelhos. Quando Jesus via aquela multidão de pessoas doentes, mal, clamando por ele, a palavra diz que ele se moveu de íntima compaixão. O que é se mover de íntima compaixão? É como, por exemplo, o pastor Marcelo intercede pelo seu filho Esaú. Ele não deve dizer: ô pai, abençoe Esaú, esse menino. Não, ele vai detalhado: Senhor, tem misericórdia de Esaú. Estou pagando tão caro essa faculdade, Senhor. O Senhor tenha misericórdia para esse menino passar, esse menino virar um doutor. As nossas palavras são de íntima compaixão. Por quê? Porque é sentimento próximo. Quando eu vou interceder pelas minhas filhas, eu oro pela saúde delas. Eu oro para que o Senhor livre do mal, para que Deus esteja guardando, que livre dos homens perversos, das pessoas perversas, que hoje a gente tem medo de deixar o filho ir para o banheiro só. Minha filha vai para o banheiro, eu fico aqui já, armado.
Não tenho nem arma, mas eu quero que o cara imagine que eu estou aqui. Eu só... Entendeu? Tarado, ele está ferrado. Tanto na minha mão como na dela, que eu ensino a ela umas estratégias. Mas já está aqui, ó, só de olho. Mas quando eu estou orando por alguém, Senhor, tem misericórdia de fulano, Pai. Tão perdido, né? E pronto, já vou para a próxima pauta. Senhor, preciso disso, daquilo e daquilo. Tem um irmão chamado Daniel Nash, muito antigo, em Nova York, quando ele era o intercessor de um grande avivalista, esqueci o nome do irmão agora, e o ministério desse avivalista, o próprio avivalista dizia assim, olha, o sucesso do meu ministério são as orações de Daniel Nash. Como assim? Daniel Nash ia na cidade, por exemplo, vamos dizer assim, eles vêm em Natal, vamos estar ali em Lagoa Nova, a igreja Ágape. Então ele vinha, o Daniel Nash vinha uma semana antes, ficava hospedado, e é bem interessante na história dele que ele chegou, se hospedou numa cidade, passou uma semana lá orando, e a mulher que hospedou eles, levava comida e os caras não comiam, batia na porta para ver se eles estavam vivos, porque os caras, ela só ouvia eles gemendo, gritando, orando, depois ficava um silêncio e nada. E ela mandou a pergunta para o avivalista e disse, irmão, o que aconteceu com esses homens? Eles morreram aqui dentro. Vai dar bronca aqui no meu espaço que os homens morreram. Ele disse, não, fique tranquilo, pode deixar o irmão Daniel aí. Sabe como é que esse homem orava? Esse homem ia para lá e ele dizia assim, quem são as pessoas que dão mais trabalho aqui na cidade? Olha, fulano, cicrano. Eles passavam uma semana em intercessão contra principados e potestades naquela região, clamando ao Senhor e guerreando para que a cruzada tivesse o maior sucesso possível para a glória de Deus. Quando o irmão chegava para ministrar, que o Senhor liberava, gente, era uma libertação tremenda na cidade. As pessoas que davam trabalho, traficantes, etc., o povo se convertia e o sucesso acontecia porque existiam pessoas que estavam intercedendo, gemendo por aquelas vidas. Mas hoje nós queremos fazer, não, chama o melhor cantor aí que ele vai chamar. Ok, o cantor chama. Mas você vai num evento, não tem unção, não tem graça, só tem luzes. Porque não tem gente orando. Não tem gente na presença de Deus. Tem só alguém que puxa a multidão. Mas não tem pessoas sendo tocadas no coração. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu me lembro que antigamente, quando a gente ia fazer evangelismo, os irmãos intercediam pelo bairro, eles passavam uma semana de jejum, de oração, intercessão. Quando chegavam no bairro que liberava os panfletos, parecia que não ia ter ninguém no culto de noite. Quando a gente botava o som e começava a cantar, de repente começava a aparecer gente. E era interiorzinho, o povo, no meio do nada, estava escuro, aparecia alguém no meio dos matos. E começava a aparecer o povo ali, e o nome do Senhor era glorificado, porque o intuito era glorificar o nome de Deus, fazer o nome de Jesus conhecido. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que a oração, ela é a base para que eu possa me relacionar melhor com o outro, porque eu estou me relacionando com Deus, e eu não vou ter problema. Versículo 2 de Romanos 15, Paulo diz, cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele. Veja que coisa estranha. Quando eu estou convivendo uns com os outros, eu devo agradar o meu irmão, não a mim mesmo. E entenda bem, quando está falando aqui agradar, é que eu não vou viver em bajulação sua. Não vou viver te bajulando. Aqui ele está dizendo que o meu serviço ao Senhor é para abençoar o meu irmão. Então tem pessoas que às vezes dizem assim, poxa pastor, me desculpe, incomodar o Senhor. Eu disse, não é incômodo algum, você entra na fila igual os outros. Então lá no WhatsApp tem dia que é muita gente, e a gente vai, não tem problema não, pode falar. Não é incômodo para mim. Não fique morrendo sozinho, não. Porque o nosso objetivo é ser uma família, para cuidar uns dos outros. É melhor você confessar a tentação do que você confessar pecado. É melhor você abrir o coração quando as coisas estão começando a dar ruim, do que quando está uma bomba toda. Então,
A instrução faz parte disso. Então, depois de alguns estudos, há alguns anos, o Senhor vem me mostrando isso. Eu preciso saber suportar o meu irmão, mas eu preciso também saber como orar por ele. E essas instruções que eu estou dando a vocês sobre mudança na nossa linguagem de oração, eu aprendi isso em movimentos de oração, porque quando eu ia orar, não sei se vocês já passaram por isso, a gente fazia 12 horas de adoração e oração. E quando a gente passava ali, cada turno de 2 horas de oração e adoração, 5 minutos, a gente já tinha orado pelo Brasil inteiro, o mundo, as baratas, as baleias, o Greenpeace. 5 minutos você achava que o fogo já tinha consumido a terra. E você olhava, tinha dado 5 minutos, não é não, Rafael? Cantar uma música, 2 horas, turno de 2 horas. Então ali a gente ia aprendendo como orar a palavra, o Espírito Santo mostrar pessoas que precisavam de oração, aprendermos a orar, como entronizar o Senhor. Então, eu tenho instruído as pessoas aos poucos sobre isso, porque às vezes quando nós vamos para o nosso lugar de oração, a gente chega lá e vapt-vupt. Dizer, eu orei foi muito, eu orava não sei quanto, eu orava pouquinho. Não, gente, eu estou falando sobre maturidade. Eu não estou nos chamando para o beabá da criancinha, não. Quem vai orar 2 minutos e achar muito são aquelas crianças. Se uma criança daquela orar 2 minutos, é uma vergonha para a gente. Mas sabe por que nós não oramos mais de 2 minutos? Porque nós não sabemos como orar. Aí nos apegamos, que Romanos 8 diz isso, e vivemos nisso. Eu não sei orar, Senhor. Senhor, eu não sei orar, mas o Teu Espírito Santo sabe. É verdade. Mas a pessoa não diz, Senhor, me ensina como orar. Espírito de Deus, me mostre como orar. Então, quando você está orando por alguém, lembra quem é esta pessoa. Lembra que ele é fraco na fé em tal área. E começa a dizer, Senhor, eu amo tanto fulano, mas essa pessoa está com os olhos vendados. Ela não consegue enxergar a tua verdade. Então, ela vive esta vida presa, escrava do pecado. Então, o que é que isso significa para Deus, pastor? Se o Senhor sabe de todas as coisas, significa uma coisa importante. Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 6, para que a gente possa ir para o final e entendermos um pouco sobre todas essas coisas. Mateus capítulo 6. Versículo 5, diz, e quando vocês orarem, não sejam como os, fala alto, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Aí veja só, quando eu li esse texto, eu perguntei, mas Senhor, então, por que orar? Para que orar? Se o Senhor já sabe tudo o que eu preciso. E a resposta que o Espírito Santo me deu foi muito simples e objetiva, é que eu desejo saber se isto que você quer importa realmente para você. Porque quando te importa, você bate na porta pedindo. Quando importa para você, você clama. Quando é importante para você, você insiste. Então, se a pessoa que eu vejo como fraco na fé, eu clamo por ela, é porque ela é uma pessoa importante para mim. Ou seja, se nós não estamos clamando pelas pessoas, elas não são importantes para nós. Ô pastor, mas isso é muito pesado, e é uma realidade.
Às vezes nós estamos tão focados em nós mesmos, nas nossas necessidades, que estamos deixando de orar por aqueles que necessitam. E outra chave importante para compreender é que aonde isso vai me levar? Suportar o meu irmão, que é chato, como diz na minha terra, é cabuloso. Cabuloso é aquele cara chato, insistente, sem noção. Mas eu já investi em muito cara chato, que hoje, para a glória de Deus, são uma bênção. E deu trabalho, gente. Deu trabalho. Chegou aquele tempo que se afastou, porque toda vez que ele vinha para mim, eu insistia no evangelho, eu insistia na instrução. E o cara, poxa, toda vez que eu chego perto de você, você só quer falar de Deus, da Bíblia, falar de um novo nascimento que você precisa, é isso mesmo. E a pessoa ficava distante. Mas, quando na vida dela o evangelho volta ao seu encontro, ela vai lembrar de quem? Ela vai lembrar daquele que se importava por ela. E ela busca aquela pessoa, fulano, como é que você está? E aquela pessoa que permanece no evangelho vai dizer, eu quero Jesus, me ajude. É igual também como nós devemos fazer com os nossos filhos. Nossos filhos precisam experimentar frustrações. Nossos filhos precisam experimentar erros. Precisam experimentar as consequências dos seus erros. Porque enquanto eles são super protegidos por nós, o mundo lá fora devolve com juros e correção monetária. E o pior, recai os juros da nossa superproteção. Porque o mundo, ele é mau, o mundo jaz no maligno. Então, aonde vai nos levar interceder pelas pessoas? Entrar no nosso quarto e clamar por essas vidas que são fracas na fé. Quando você vê, e quando falamos os mais fracos, entenda bem, não é só aquele que começou ontem a ser crente. Tem pessoas que estão há anos no evangelho e são fracas em algumas áreas. E quando eu falo fraqueza, não estou falando do pecado, no sentido do seu erro de pornografia, por exemplo, prostituição. Eu estou falando de pessoas que são cabeça dura, pessoas que são difíceis de lidar, pessoas que numa área ela é insistente em viver no erro, na área financeira, na área moral, em relacionar com a família. Eu não gosto muito de ficar com minha família porque o povo não é crente. Isso é a melhor forma de evangelizar, é eles verem um crente que não é corrompido e que expressa a glória de Deus. Mas para nós é muito mais fácil estar só com aqueles que creem do mesmo jeito do que conviver com o diferente. Eu geralmente, eu não nego pregar em muitos lugares, não. Eu prego, só não vou pregar onde eu vejo, isso depende, eu já fui num lugar esquisito. E chamei os irmãos para o evangelho. O meu papel não é dizer, chegar lá e quebrar tudo. O meu papel é conduzir eles ao evangelho. Já fui para uma igreja, meu irmão, e cantou umas 50 pessoas. Papagaio, menino, cachorro, grupo de senhora, de homem, de novo convertido, cantou todo mundo. Me deram uma palavra de 10 minutos. Eu disse, tudo bem, eu prego os 10 minutos, não tem problema não. Talvez seja a primeira e última vez. Mas eu respeito a fraqueza deles. E preguei como se fosse o último dia, chamando aqueles irmãos ao entendimento do evangelho, do que Deus queria comunicar. Lógico que eu passei dos 10 minutos, mas eu não vou rejeitar porque eles viram de cabeça para baixo no culto, não. Respeito os que são frios, os que são quentes, eu não tenho problema nenhum. Meu compromisso é com o evangelho de Cristo. Eu não posso estar distante porque Cristo me chamou para reconciliação. Então eu tenho uma dificuldade imensa
com aquelas pessoas, por exemplo, que botam a roupa, parece que está indo para o centro de Umbanda e giram o culto todinho. É difícil para mim, Marcelo, é difícil. Colocou aquela roupa branca, aquele véu e ficou rodando. Eu vou ficar no culto assim e dizer misericórdia. No mínimo eu já vou dizendo lá, Senhor, tira toda a pombagira aqui em nome de Jesus. Mas, se me chamarem para falar, eu mando todo mundo sentar para a gente liberar a palavra. E creio que o nome de Deus vai ser glorificado. Porque no mínimo, eu vou deixar uma semente em alguém ali ficar, meu Deus, eu preciso pensar sobre essas coisas. No mínimo uma pessoa vai ser tocada. Então não tenho problema com isso. Porque nós precisamos conduzir os irmãos a estar perto do Evangelho. E lidar com os mais fracos é muito importante. Nós não podemos viver na ignorância do conhecimento. E aonde tudo isso vai nos levar? A palavra de Deus nos mostra que isso vai nos levar à prosperidade. Sabia disso? E prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é realização em todas as áreas da sua vida. Prosperidade é você ser bendito, abençoado. É você estar contente com o que você tem. É Deus multiplicar do pouco que você tem, você sabendo crescer e administrar, e você vai crescendo. Isto é prosperidade. Então, quando eu me importo com o meu irmão, quando eu oro por ele, quando eu clamo ao Senhor, o que acontece para mim? O que acontece na minha vida? Quero lembrar vocês, na vida de Jó, ele passou por uma situação assim muito difícil, né? Jó passou uma situação que você olha assim e diz, meu Deus, esse cara parece que fez alguma coisa muito difícil para Deus dar um castigo desse. Mas sabe, a palavra diz que Deus abençoa Jó quando este orava pelos seus amigos. E os amigos de Jó desacreditaram dele, disseram que não ia dar certo, que aquele cabra realmente fez alguma coisa errada, que tinha que morrer, porque Deus estava inimigo de Jó. A mulher do cara faz uma proposta assim, totalmente indecente, amaldiçoe seu Deus e se mata. É interessante que ela não disse amaldiçoe o nosso Deus, né? Era só Deus de Jó, não era Deus. Amaldiçoe seu Deus e morre. O diabo falou pela boca daquela mulher, com certeza. Vai ver que coisa interessante. Jó se humilha. Jó se passa por toda aquela situação, mas ele clama pelos seus amigos. E a palavra diz que Jó foi abençoado, enquanto este orava pelos seus amigos. E o Senhor multiplicou tudo o que ele tinha antes, restitui muito mais na vida de Jó. Então, nesta noite nós entendemos aqui que relacionamentos de maturidade, primeira coisa que vai nos levar é que a maturidade não é só sobre eu querer Deus, adorar a Deus, ser mais fervoroso e aí Deus vai me dar tudo. O que Cristo está nos conduzindo é que quando eu suporto os mais fracos na fé, quando eu amo os necessitados, quando eu instruo meu irmão, quando eu tenho paciência com meus filhos, quando eu tenho paciência com os meus parentes, quando eu me importo com os irmãos que congregam comigo, quando eu oro por eles, eu sou abençoado, porque esta é a vontade de Deus. Quando eu vejo que um irmão, poxa, o irmão está ficando fraco na fé, e ao invés daquilo que eu disse no início, de eu ser fiscal do meu irmão, e dizer, fulano não quer mais nada com Deus, ao invés de eu fazer isso, eu vou me colocar na brecha por ele, e começar a orar por essa pessoa, e dizer, Pai, eu estou vendo que fulano está faltando tanto ao culto, o que está acontecendo com esse irmão? Eu não sei, Deus, mas eu quero clamar ao Senhor por ele. Eu vejo que fulano, as coisas não estão dando certo no casamento dele, no casamento dela. Eu vou clamar por esta pessoa para que
o Senhor comece a... Deus, olha aquele casamento, olha aquela família. Porque, irmãos, criticar é muito mais cômodo. O espírito da crítica é muito sorrateiro. O espírito da crítica, ele é muito mais fácil. Porque ele toma partido só de algo que ele vê. Ele não toma partido daquilo que ele conhece de causa. Então, quando você conhece a causa mesmo daquela pessoa, você, ao invés de tomar um partido de defesa, você toma um partido de intercessão. Você começa a pedir ao Senhor que olhe por aquela vida. Então, o primeiro passo que nós precisamos entender nesse mês é que esta maturidade do Senhor para os relacionamentos nos levará a amar mais as pessoas. Um poeta secular, que morreu ainda neste século, disse que era preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Só que não é preciso amar somente aquele, à luz do Evangelho, aquele que me faz bem. Porque é muito fácil amar aquele que me faz bem. Quando eu critico o governo, eu quero dizer uma coisa para você, que há muitos anos eu estou comprometido em clamar pelas autoridades constituídas. Eu clamava pela Dilma. Eu não só criticava o governo dela, não. Eu clamava para que aquela mulher recebesse uma orientação de Deus. E toda a oração que nós fazemos por políticos, pelas autoridades constituídas, é para que Deus revele o seu coração a eles. Nós devemos estar em busca de um Messias político. Não devemos estar em busca de um presidente crente, para que ele olhe a causa dos crentes. Nós precisamos de homens e mulheres coerentes para a sociedade. Ah, pastor, mas esse mundo vai se acabar. Ok, mas eu não estou cooperando para que ele se acabe, não. Não é porque o mundo jaz do maligno que eu vou apoiar para que ele fique pior, não. Porque nem bíblico isso é. Deus usou Daniel para que não morresse os profetas dos deuses de Nabucodonosor. Lembram disso? Ele teve um sonho, estava escrito na parede, chamou todos os magos e disse: olha, quem não revelar o que está ali, vai morrer todos os feiticeiros, magos, porque vocês não são tudo magos, não são tudo poderosos, vocês têm que revelar o que está ali na parede. Daniel, que vivia em oração, aleluia, um cara que vivia na brecha. Ei, Deus não precisa de muita gente, não. Ele precisa às vezes de uma só pessoa. 3 vezes ao dia Daniel estava orando ao Senhor, e ele escuta que todo mundo ia ser morto. Todos os magos seriam mortos se não revelasse o que estava lá. Daniel vai para a brecha. Ele diz: não precisa matar ninguém, não. Deus intervém através do seu profeta para que aquele povo não morresse. Então nós precisamos de expandir mais o amor. Estamos num tempo de polarização. Gente, eu achei 2020 menos chato do que 18. Eu acho que nessa vez teve menos briga na família. Não sei se porque todo mundo adotou uma estratégia de fazer grupos diferentes, grupos de WhatsApp diferentes, ou se suportaram mais. Mas pessoas perderam a amizade por conta de política. O político não sabe nem quem você é. Mas seu tio, sua tia, seu irmão, poxa, um tio, alguém que pegou no teu braço, alguém que você conhece há tantos anos, e só porque ele acredita que aquela crença é melhor, e você vai dizer assim. Por exemplo, eu vi um vídeo, e nós precisamos ter sabedoria nisso. Em frente ao colégio eleitoral, aonde Bolsonaro ia votar hoje, tinha um povo de outro tipo de religião fazendo seus despachos e suas orações contra o governo. Aí o cara, tá vendo? Os filhos das trevas aí. Eu disse, cara, isso é intolerância religiosa. Deixe eles. Ou você não crê que seu Deus é mais poderoso? Ou você não crê que o Deus que você serve é mais poderoso?
para encerrar, eu ouvi uma história bem interessante esses dias do pastor Luciano Subirá. Um amigo dele, que já foi feiticeiro, ele até disse assim, ele disse que o diabo paga muito mal, né? Ele não era macumbeiro, ele era feiticeiro, o cara era nível pesado. E ele comprou um corpo, pagou por um corpo no cemitério para pegar aquele corpo, para fazer um ritual. E quando ele vai para um momento lá, ele está no cemitério que tirou o corpo, ele disse que o espírito imundo não incorporou nele, ele se materializou na frente dele. E quando se materializa na frente dele, ele diz: olha, esse corpo aí não vai dar certo. Ele, o quê? Não, eu paguei por esse corpo, é meu, eu vou fazer. Ele disse: não, você não pode não, se você fizer, você morre. Ele disse: oxe, por que eu vou morrer? Ele disse: não pode, esse corpo aí é do homem lá de cima. Se Deus nos guarda até o nosso corpo, depois que a gente morre, que está enterrado, como é que nós vamos crer que as trevas são mais fortes do que a luz? Deixem eles, irmãos, fazerem seus trabalhos. Se guarde em oração, se guarde na palavra, creia que Deus existe, creia que você é poderoso, porque você é filho de Deus, porque você é filha de Deus. A pessoa vê um despacho e fica: ai meu Deus do céu, se tremendo todinho. Ei, Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Somos filhos do Altíssimo, somos cheios do Espírito. Um pastor, amigo nosso que foi nosso pastor, ele e a mãe se converteram no culto de escola dominical. Deus enviou uma criança que a gente diz até hoje que foi um anjo do Senhor. O menino viveu até uns 11 anos. Pastor João era dos espírita, de Umbanda. E toda vez que ele passava numa rua, o menino ficava atacando pedra nele, jogando pedra. E um dia ele se irritou e disse: ô moleque, eu vou dar um cascudo em você. Ele disse: eu só paro de jogar pedra quando o senhor for para a igreja comigo. Aí ele: tá bom, eu vou. Aí domingo o menino foi lá na casa dele de manhã, bateu sede e disse: o que é que tu quer, menino? Vamos para a igreja. O senhor não disse que ia para a igreja comigo? Vamos, eu tenho que levar para a igreja hoje um convidado. É minha meta da escola dominical, levar um convidado hoje. E ele ficou assim desnorteado e olhou para a mãe dele disse: vamos. Juntou ele e a mãe, os dois eram de centro espírita e foram para a igreja. Naquele dia eles sentaram no último banco, estavam cantando uma canção da harpa cristã, falando: ao Deus o grande eu sou. E eles começaram a chorar de desespero dentro do culto. E o povo ficou olhando assim, achando estranho, e eles choravam. E o pastor, no final do culto, leva eles no gabinete. O que aconteceu? E ele disse essa mesma história. Porque quando eles iam fazer os despachos no cemitério, o diabo dizia: esse não, porque ele é do grande. Esse não, porque ele é do grande. E eles entenderam naquele dia quem era o grande, aonde o grande estava e quem servia ao grande eu sou. Nós precisamos viver debaixo desta realidade de vida, meus irmãos. Nós não servimos a um Deus que está morto, Ele está vivo. Ele está vivo, Ele abre madre, Ele ressuscita mortos, Ele cura enfermos, Ele levanta cativos, Ele muda o nosso quadro, Ele muda a nossa rota de vida, porque Ele nos ama, porque Ele quer nos ver junto com Ele na eternidade. Nós precisamos viver essa realidade de vida. Eu queria que você ficasse de pé e que nesse momento você orasse por alguém que você sabe que precisa do amor de Deus. Ore por alguém que você sabe que está carente do amor de Deus. Talvez alguém que você conhece há muito tempo.
Você que está aqui, você que está em casa nos acompanhando. Nesse momento, coloque esta pessoa em suas orações. Você sabe o quanto ela é carente da graça e da misericórdia de Deus. Coloque esta pessoa diante do Senhor nesse momento. Interceda por esta vida. Aleluia. Senhor, escuta as nossas orações. Coloca esta pessoa diante do Senhor. Peça que o Pai abra os olhos dela. Que o Espírito Santo revele o seu amor por essas vidas. Pessoas que estão tão carentes de Deus. Talvez ela conviva com você no seu trabalho, na universidade. É o seu familiar, um amigo. É o esposo, é a esposa, não sei. Ore por esta pessoa nesse momento. Coloque ela diante do Senhor. Peça para que o Senhor abra os olhos dessa pessoa e ela consiga enxergar o quanto ela está longe de Deus, o quanto ela precisa da graça do Senhor. Colocamos diante do Senhor, Pai. Colocamos diante do Senhor, ó Deus. Sim, ó Deus. Escuta as nossas orações, ó Pai. Abre os olhos, Senhor. Abre os olhos dessas pessoas que meus irmãos e irmãs intercederam nesse momento. Que elas sejam sensíveis a Ti. Sejam sensíveis ao Senhor. Restaura a dignidade daqueles que estão perdidos. Perdidos nas drogas, na prostituição, na mentira. Casamentos, ó Deus, destruídos pelo amor ao dinheiro. Ó Pai, nós oramos, ó Deus, neste momento. Colocamos o nosso coração diante de Ti. Olha para nós, precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor, precisamos do óleo do Teu Espírito, da unção do Senhor para que possamos crescer, para que possamos avançar, para que, Senhor da glória, possamos crescer de glória em glória. Crescer de vitória em vitória na vontade do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Aleluias. Encontra-nos, ó Pai, no lugar de oração. Encontra-nos, ó Pai, no lugar de oração. Que esta mensagem tenha penetrado no nosso coração, ó Deus.